Olá pessoal, eu sou o Juliano Pinto e esse é o Quero Taxa Opções. Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós falamos sobre mercado financeiro, falamos sobre renda passiva e falamos principalmente sobre opções. Essa ferramenta muito versátil e muito poderosa que nos ajuda na caminhada rumo à nossa liberdade financeira. Hoje nós vamos falar de uma estratégia bastante famosa, uma estratégia que era muito comum em 2018, 2019, uma estratégia que foi muito difundida naquela época, principalmente devido ao trabalho do professor Su, o mestre dos derivativos. E se você está trilhando aqui o caminho das opções, certamente você já se deparou com os vídeos do professor Su na internet. Né? Vídeos bastante complexos, bastante densos, né? Com uma maneira muito peculiar, né, de abordar as situações. Né? O professor Su ele escreve de forma aritmética, né, as estruturas, eu acho fantástico aquilo. Enfim, o professor Su foi um dos grandes desbravadores, um dos grandes incentivadores e divulgadores dessa estratégia que nós vamos tratar hoje. Hoje nós vamos falar da THL, a trava horizontal de linha, também conhecida como trava calendário, ou se você for procurar algo em inglês, você vai achar por calendar spread. Tá? Fique comigo até o final, esse vídeo já é um pouquinho mais avançado, eu vou começar hoje com uma introdução à THL e devo fazer mais um ou dois vídeos para a gente sintetizar bem e a gente formar bem o conceito, né, sobre essa estratégia tão famosa. Bom, então vamos lá, vamos começar a falar de THL. Antes eu queria deixar só uma coisa aqui na mesa, tá? Se você está começando agora, tá? Cogite começar por outras estruturas e não pela THL. A THL já é uma operação avançada, já é uma operação que tem características e que tem malícias que é um pouco mais complicado para quem está começando. Tá? THL é uma estrutura de intervalo e nós temos outras estruturas de intervalo que, se você for iniciante, você deve lançar mão delas. Tá? Eu já fiz vídeo de duas delas aqui. Eu vou deixar um card aqui para você estudar e operar essas estruturas. Eu estou falando do Strangle, que eu vou deixar um card aqui, do Strangle, tá certo? E eu vou deixar também um card sobre uma outra estrutura de intervalo, que é o Straddle. Tá? Essas duas estruturas, elas são também de intervalo, mas elas têm intervalos e de strikes no mesmo vencimento. E esse é o ponto da THL. Porque na THL, os strikes que compõem a trava, eles não têm mesmo vencimento, eles têm vencimentos defasados. Tá? Você tem uma perna que é um strike de um vencimento mais curto e você tem uma que é de vencimento mais longo. E isso dá toda a diferença na dinâmica da THL. Esse é o ponto. Tá? Então, se você for começar, comece por Strangle e Straddle e depois venha para THL. Vamos avançar um pouquinho aqui. Lembra daquele conceito do θ, aquele conceito do time decay? Aquela história de que as opções elas só têm valor se forem dar exercício? Caso contrário, o valor delas é zero no vencimento? Lembra disso? Ou seja, naturalmente, se nada acontece, se não existe uma movimentação muito grande, abrupta no papel, se não existe uma mudança na taxa de juros muito grande, se não existe uma mudança na volatilidade muito grande, o que acontece com o valor das opções? Ela perde valor dia a dia. Não é isso? Nós já vimos isso. Eu vou colocar um gráfico aqui, quer ver? Olha só. Então, olha aqui, veja se não é exatamente isso aqui que nós estamos estudando. Então, uma opção OTM, quando ela está lá 45 dias, 65 dias para o vencimento, ela tem bastante valor extrínseco, bastante valor de expectativa, e ela sustenta esse valor, até que vai chegando mais próximo do vencimento e os preços começam a mergulhar, porque o valor de expectativa diminui. Se aqui atrás, com 45 dias, existia uma grande esperança de uma movimentação do papel, né, até ele dar exercício no vencimento, quando a gente chega mais perto, né, com 30 dias, 20 dias, 21 dias, né, esse valor extrínseco diminui. E o valor da opção OTM mergulha. Porque se ele permanecer OTM até o final, até a data do vencimento, o valor vai ser zero, não é isso?
vira pó. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que uma opção que não dá exercício, o valor dela é zero. Pois bem, e se a gente pensar então em duas opções que vencem defasadas? Olha o que acontece no gráfico. Não é exatamente isso? Você tem uma que vai vencer antes, ou seja, ela chega a zero antes, enquanto isso a outra sustenta mais valor por mais tempo. Porque ainda existe uma expectativa aqui que nesse próximo vencimento algo possa acontecer. Então, essa diferença aqui, gente, essa diferença aqui, essa influência do θ, esse time decay, é todo o mecanismo, é toda a lógica da operação da THL. Por quê? Porque a THL ela é composta por duas pernas. Uma delas é vendida no vencimento mais curto e uma outra perna é comprada no vencimento mais longo. E a expectativa é que essa que você vendeu, que é o vencimento mais curto, mergulhe antes do que a comprada. A comprada vai sustentar mais tempo e a vendida vai mergulhar antes. Essa diferença, esse spread, essa diferencinha é a que dá o ganho na THL. Tá? Mas por que faz isso? Faz isso porque você tem que operar travado. Imagina você vender, por exemplo, uma call que você não tem o papel. Poxa vida, o papel começa a dar exercício, como é que você faz? Começa a disparar, como é que você faz? Vai ter que sair correndo, comprar o papel para entregar? Né? A THL não, a THL trava você. Então ela libera você para operar sem precisar comprar o papel, porque você tem uma ponta ali comprada que teoricamente vai te dar uma sustentação. Mas olha só, é importante que a gente diga o seguinte: a THL é uma operação então de débito, tá? Você paga para montar, né? Afinal de contas, você vende uma mais curta, pega um pouquinho de dinheiro, mas você compra uma mais longa. A mais longa tem mais valor, tá? Então você paga para montar uma THL. E se tudo der errado, você tem que ter a consciência que pode dar perda total. A THL pode dar perda total do capital. Tá? Na prática mesmo isso não acontece, porque alguma coisinha você consegue remanejar ali, você consegue reverter, você consegue tirar alguma coisa. Mas na cabeça a gente tem que saber que uma THL que dá errado pode dar perda total. Tá? Então, e depois não adianta, como é que eu faço o manejo, como é que eu faço isso? Tudo que você for fazer é apenas um paliativo. Você está só protelando o problema, tá? THL que dá certo, dá muito dinheiro, chega a dar 100%. THL que dá errado, pode dar perda total. Tá, minha ideia aqui hoje é avançar um pouco mais até a gente montar uma THL lá no opções.net. Mas antes disso eu vou fazer uma recapitulada aqui, né? Já falei bastante coisa, já listei bastante conceito, e eu vou dar uma recapitulada aqui só para a gente organizar as ideias, tá? Então vamos lá. A THL ela é a venda de uma opção curta e a compra de uma opção longa, ambas de mesmo strike, ok? O mesmo strike, só que tem diferenças aí de vencimento, tá? Esse strike, ele ideal, né, é que ele seja exatamente o strike que vai estar no vencimento da opção curta. E aí você vai ter o ganho máximo. Nós vamos ver daqui a pouquinho lá no opções.net, tá? Quando a gente montar lá e a gente der uma olhada no gráfico de payoff, tá? Então, vende uma opção curta e compra uma opção longa, ambas de mesmo strike. A THL é uma operação de intervalo, como a gente já falou, que tem θ positivo e tem vega positivo. E aí, essa história do θ positivo e vega positivo dão para a THL uma característica única. Tá? Talvez seja a única operação que ganha dinheiro com o passar do tempo, mas ganha dinheiro também se a volatilidade subir. Porque como a gente tem aquela ponta lá, aquela ponta comprada, né, na opção mais longa, ela tem mais vega. Então, se a volatilidade aumenta,
ela ganha dinheiro e a gente acaba ganhando dinheiro na THL. Depois nós temos aqui que é uma operação de débito, tá? Ou seja, você paga para montar. Nós temos ainda que, de preferência, monte com call, não monte com puts. E aí aqui tem um detalhezinho, tá? Porque se a gente montar e verificar o gráfico de payoff tanto da THL com call, tanto da THL com put, ele é a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Mas por que privilegiar e por que montar com calls e não montar com puts? Sabe aquela história que a gente escuta várias vezes que melhor é você aprender com a experiência dos outros do que você quebrar a cara e aprender com a tua experiência? Pois é, esse é o ponto. Dá uma procurada nos vídeos do professor Su e verifica o que esse cara faz. Ele só fala para montar com call. Ele fala para não montar com put. Tá? Eu até imagino por quê. Eu nunca montei com put, tá, gente? Eu nunca montei com put. Se o homem lá tá falando, quem sou eu na fila do pão para dizer o contrário? Tá? Mas eu consigo imaginar o motivo. Tá? Então, assim, ó, na prática, faça com call. Depois que você estiver bem experiente, experimente com put, vê se você se dá bem com put. Mas faça com call. No começo, monte suas THLs com call. Aproveite a experiência, né, dos mais experientes. E aí nós temos aqui, ó, só monte THL em opções com liquidez, tá? Isso é bastante importante, tá? A liquidez para montar THL, ela é fundamental. Porque a gente vai estar mexendo com diferenças de spread, tá? E aí se você pega um book, por exemplo, que tem uma distância muito grande, né, entre bid e ask, entre aquele que está comprando e aquele que está vendendo, isso pode mudar completamente a parametrização de entrada da sua THL. E vai fazer toda a diferença depois, na hora de você apurar o resultado dela. Tá? Então, escolha papéis líquidos, tá? Escolha papéis líquidos, papéis que você consegue montar com pouca diferença entre quem está comprando e vendendo na hora de fazer a compra ou a venda da sua opção. Tá? Tem que ser papel líquido mesmo, assim, nem, olha, eu vou dizer para você, THL em Itaúsa já é sofrível, tá? Então tem que ser realmente papéis líquidos, papéis bem líquidos. Tá, vamos para a parte prática então. Eu escolhi aqui para a gente estudar essa THL que nós vamos montar, o YouTube, tá? YouTube 4, o bancão. E a gente sabe que é uma estratégia de intervalo, né? Ou seja, todo mundo que montou uma THL aqui nesse pedaço aqui, de agosto até novembro de 23, se deu bem. Quem montou uma THL aqui se deu mal. E se esse papel for fazer um lateraliza, sobe, lateraliza, essa opção, essa operação pode dar certo. Ah, só um detalhe, tá, gente? O Quero Taxa Opções não faz recomendações. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Isso aqui é um estudo. Tá? Eu acredito realmente que ninguém deve copiar operações de ninguém, principalmente pela internet. Tá? Nosso vídeo aqui ele tem um caráter estritamente educacional. Tá? Disclaimer feito, vamos voltar para o gráfico ali para a gente tentar montar essa THL e embasar essa THL que nós vamos montar no YouTube 4. Pois então, se a gente imagina que esse papel pode lateralizar, a gente pode assumir então aqui ó, perto de 33,45 como sendo o strike, né? O strike das duas opções que nós vamos operar, tanto a vendida quanto a comprada. E a gente sabe, por experiência, que se ficar aqui em volta disso aqui, tá? Subir aí, sei lá, 3 para cima, 3 para baixo, tal, existe grande chance dessa THL dar certo, dessa THL dar lucro para você. Tá? Então vamos tentar aqui, ó, 33,45, tá? Vamos lá para o opções.net. Opções.net está na tela. Eu já coloquei aqui o YouTube 4, tá? Então são duas pernas, né, que nós vamos fazer. Uma perna que é a de vencimento mais rápido é a perna que você vende. Então vou colocar ela primeiro. A perna de vencimento mais longo é a perna comprada. Então eu vou colocar aqui comprado. Eu vou colocar ambos aqui 100 e nós vamos colocar o tipo call. Nós já vimos lá que o professor Su recomenda fazer com call. E aí os vencimentos, tá? Para janeiro aqui nesse meu estudo está faltando 4 dias, eu não vou fazer com janeiro. Eu vou fazer com o próximo. Então vai ser a mais curta 22 dias e vai ser a mais longa
42 dias. E o strike, 33 e 45. Então, vamos ver se tem aqui o 33 e 45. Então, vamos lá. Aqui, ó. 33 e 46. Existe esse strike. Tá? 33 e 46 para 22 dias úteis. E vamos ver se tem o 33 e 45 ou 33 e 46 para o próximo, ó, 33 e 41. Tá tudo certo, tá mais ou menos perto. Então tá aí, tá montada a nossa THL. Como era de se esperar, é uma operação de débito, tá? Você está pagando aí R$46 para você montar com 1.000, com 100, né? Se fosse com 1.000, daria R$460 que você teria que investir, tá? E ela tem essa conformação aqui, ó. Eu vou colocar meu rosto aqui um pouco para baixo e vou tirar esse delta aqui e nós vamos ficar ali, ó, só com ela. Em azul seria do momento, né, aquela que vai mostrar para a gente a projeção do ganho, em verde a conformação dela. Se a gente acertar no vencimento exatamente esse ponto, ou seja, se ela não oscilar muito além desse ponto, o ganho pode ser até de 100%. Tá ok? Mas é muito difícil disso acontecer. Porém, a gente vai ver que com o passar do tempo, a gente consegue simular aqui, essa operação ela vai ganhando dinheiro. Então, repara comigo essa linha azul agora. Nós estamos aqui no dia 15/11. Eu vou colocar aqui 2 semanas para frente. Ó. 22, dia 29/11. Olha lá, em 29/11, se esse papel ficar aqui nesse meio do caminho, ela já dá 20% de ganho. Se a gente pode colocar um pouco mais para frente, ó, 29/1, né? Vamos colocar aqui fevereiro, ó, vamos colocar 5 de fevereiro. Olha lá, ela já dá quase 40% de ganho. Tá? Se ainda ficar nesse reme-reme aí até dia 12 de fevereiro, ela já dá 60% de ganho. Então perceba, o papel ele tem que ficar encaixotadinho ali, que o tempo vai colocando dinheiro. A mais curta começa a mergulhar, a mais longa sustenta valor e na diferença entre uma e outra, a coisa começa a funcionar. Tá? Isso é uma THL. Então, gente, nós vamos fazer um outro vídeo para a gente parametrizar essa coisa. Porque uma das coisas importantes da THL é você saber o quanto você pode pagar na hora de montar. Tá? Porque se você pagar caro, né, você não vai conseguir, né, ter todos os resultados que você precisa. Espero que esse vídeo tenha dado uma arranhada no que é a THL, tá? Porque é uma estratégia interessantíssima. Tá? É uma estratégia que quando a gente fala ali que dá 40%, é 40% mesmo. Não é como naquela venda de put que a gente faz, que você fala assim, já deu 40%, mas você pegou dinheiro adiantado, né? Aqui não. Aqui se você colocar 1.000, tá? E você ganhar aí 50%, significa que você ganhou R$500. Tá? Não é igual quando a gente faz uma operação, né, de crédito, tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Desejo a todos muitos bons trades, bons estudos, boa sorte, que é muito importante, e aquele abraço.